Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o sexto vídeo da série Firewall como Serviço, falando sobre a automação de configuração de proxy nos navegadores com WPAD. Basicamente, o WPAD ele opera sobre DHCP e DNS. Alguns dispositivos e alguns browsers usam DHCP, outros usam DNS, e a ideia é abordar as duas modalidades para que você cubra 100% dos dispositivos e browsers da sua rede. Primeira informação que eu quero passar para vocês é o site findproxy.url.com. Aqui tem bastante informação de configuração, solução de problemas, arquivos de exemplo para você configurar na sua rede. Então é bem importante que você tenha esse site como referência para as configurações de WPAD que você vai fazer na sua rede. Basicamente, essa configuração de WPAD ela se vale da configuração automática dos navegadores. A maioria deles já vem com essa configuração por padrão. Então aqui eu desabilitei para fazer os testes nos vídeos anteriores, mas eu vou deixar o padrão, que é detectar configurações automaticamente. Então, se a configuração de WPAD estiver sendo feita correta, você vai conseguir pegar as configurações de proxy da WPAD. O WPAD por DNS, você precisa ter bastante atenção, então vamos lá. O que o WPAD por DNS vai tentar fazer? Ele vai tentar resolver o nome WPAD mais o sufixo DNS que você declarou. Então é importante que você configure o sufixo DNS para suas estações e para os seus dispositivos móveis através do DHCP. Então veja, a rede LAN está usando os DNS vinculados ao Active Directory. Então é importante que você crie um registro DNS WPAD apontando para o IP no qual você vai distribuir o arquivo. Então eu subi um web server, vou explicar por que eu fiz isso, não fiz pelo pfSense. Basicamente eu tenho que adicionar um registro no meu domínio, colocando WPAD e apontando ele para o IP. Então a partir de agora eu tenho um registro wpad.meudomínio para que eu possa acessar ele e conseguir as configurações automáticas que serão inseridas pelo WPAD no navegador. Não consigo pingar ainda, natural. Em alguns casos, o Windows Server ele tem uma forma de proteção para que o WPAD não seja resolvido na rede. Você precisa fazer a configuração para que você passe a resolver WPAD mais o seu nome de domínio, no caso aqui o sufixo DNS que eu estou integrando para as estações via DHCP. No pfSense isso já é feito de forma automática, ele pega das configurações gerais o sufixo DNS que está declarado lá, ou você pode colocar um parâmetro no DHCP para fazer isso para você. Então, qual que é o comando que eu libero o DNS para resolver o WPAD? É o dnscmd/config/enable global query blocklist 0. Isso daqui desabilita e possibilita que a partir de agora, a partir do momento que eu criei o registro, eu consiga resolver o nome, o FQDN do WPAD, né? O nome totalmente qualificado. Então, o que tem que acontecer? Como eu já configurei o web server anteriormente, eu tenho essa capacidade de acessar. Por que eu não entrego no pfSense? Justamente por causa disso. Quando você vai acessar o WPAD, você tem que acessar ele sem qualquer obstrução. Se você colocar com um certificado autoassinado, ele vai dar esse warning. Então, o cliente não vai conseguir baixar o arquivo. Então, é importante que você coloque em algum lugar que você acesse sem restrição. Pode ser o seu site, pode ser um web server interno, como eu estou fazendo nessa demonstração. E aqui veja que eu acesso o domínio, eu consigo acessar sem qualquer restrição via HTTP. Ok? Então eu consegui baixar o arquivo. Entenda que você tem que configurar o web server para você fazer o download do arquivo. Se o arquivo aparecer em modo texto com o conteúdo dele na página, está errado. Você não vai conseguir usar o WPAD ainda. Você precisa configurar corretamente o seu web server para que você possa fazer o download do WPAD.dat, .pac e .da. Então são esses três arquivos que você tem que ter. Geralmente eu crio um e crio um link simbólico para os outros dois, para não ter que criar três arquivos iguais. E aí quando eu faço a alteração no arquivo pai, os outros arquivos automaticamente são alterados, entendendo que são links simbólicos. Feita a configuração de DNS, então tenha atenção na configuração de DNS, que é muito importante. Eu preciso criar 3 registros 252 do tipo string, apontando para o caminho onde eu consigo fazer o download do arquivo de automatização que vai ser interpretado pelo browser para poder
receber as configurações automáticas de proxy. Então é importante que você, além da configuração de DNS, faça a configuração por DHCP. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre a configuração por DHCP. A ideia na época era fazer um outro vídeo na sequência falando sobre DNS, mas aí eu aproveito a oportunidade e faço esse vídeo aqui falando sobre a configuração de WPAD tanto por DNS quanto por DHCP. O ponto PAC é suficiente? Na maioria das vezes, mas alguns dispositivos ainda usam o ponto DA e o ponto DAT, então é importante que você tenha esses 3 registros. Eu vou fazer isso para a rede LAN. Eu poderia ter o DHCP sendo distribuído pelo Windows Server e com isso eu ganho a integração com o DNS do Active Directory, isso melhora bastante coisa. Nesse caso eu estou fazendo aqui pelo pfSense, mas o trâmite, se você tivesse o DHCP no Windows Server, seria o mesmo, você teria que criar aquelas 3 opções 252 apontando para o local do arquivo. Fiz para a rede LAN, tenho que fazer também para a rede wireless, porque eu vou ter dispositivos na rede wireless que vão usar o WPAD por DHCP. Então é importante que você crie os registros tanto na configuração de DHCP da rede LAN quanto da rede wireless. Fernando, não vai criar na rede servidores? Por hora não. No vídeo final eu vou repassar o escopo que eu defini com o cliente dessa demonstração, dessa série, e se tiver lá WPAD para rede servidores eu vou repassar e vou fazer também. Além das regras de firewall otimizadas para esse tipo de ambiente, como eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, feitas as configurações, WPAD está resolvido. Fiz as configurações do web server, publiquei o arquivo. Eu vou falar sobre arquivos de exemplo e vou deixar o arquivo que eu usei aqui na descrição do vídeo também, junto com os comandos de liberação do Windows, por exemplo. Tá? Eu criei o FQDN WPAD mais sufixo DNS lá no DNS vinculado ao Active Directory. Na rede wireless, o servidor não vai ser os servidores DNS do Active Directory, será o próprio pfSense através do serviço Resolver. Então eu preciso criar o apontamento WPAD para o sufixo DNS que eu estou entregando também no pfSense. Então parece bastante informação, mas entenda aqui com calma, vendo o vídeo com cuidado, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que ter atenção na configuração por DNS, senão não funciona. Às vezes são detalhes que a pessoa faz que não funciona e aí já acredita-se ter um problema no pfSense. Tá? Não é um problema no pfSense, você precisa ter calma e tranquilidade quando você for fazer esse tipo de configuração. Então, zeramos a parte de WPAD por DHCP e DNS. Aqui eu tenho os 3 pacotes Squid, Light Squid e Squid Guard. O PF Blocker eu falei no vídeo 3, para fazer eu estou fazendo o Safe Search em camada de DNS. E aqui eu tenho a configuração inicial do Squid. A primeira configuração que você tem que fazer é a configuração de cache, que você pode fazer via web console ou linha de comando. E essas configurações de cache iniciais são suficientes para uma rede do tamanho da qual eu estou fazendo a demonstração aqui na série. Então, você pode manter o padrão nesse modelo. Você vai precisar alterar isso se você tiver uma rede maior. Vou colocar a proxy interface para as redes internas. Então, LAN, wireless e servidores. Fernando, você vai usar proxy para os servidores? Também. Boas práticas de segurança dizem que você não deve acessar nada diretamente. Você deve passar por um broker, no caso, por um proxy, e ele bem configurado para que você não encontre as ameaças, né? Para que ele filtre as ameaças. A ideia é essa. Aqui eu tenho que habilitar os logs, senão eu não consigo gerar os reports com Light Squid, que eu vou falar também no decorrer do vídeo. E aqui eu tenho as configurações de parâmetro, que são as mesmas configurações que eu falei no vídeo anterior. Então lembre-se, você tem que resolver WPAD mas o seu sufixo DNS, o seu nome de domínio local vinculado ao Active Directory, por exemplo, você tem que resolver. Você tem que ter um arquivo wpad.pac que você consiga fazer o download e esse tenha as instruções de configuração do browser. É importante que você precisa declarar os registros no DHCP, também é bem importante. Então, aqui eu tenho feito as configurações iniciais para poder ter acesso web, por exemplo. Tá? Então, eu fiz a configuração do WPAD, fiz a configuração do proxy e agora eu tenho o proxy cache
mas a ideia é configurar a blacklist, o pessoal gosta bastante da blacklist. A blacklist ela tem certa efetividade, tá? Nesse modelo, Fernando, usando o WPAD, nós não vamos ter antivírus nem o bloqueio por extensão, não vamos, mas isso você contorna facilmente tendo um endpoint e configurando ele para que você não consiga acessar aquelas extensões e para que ele filtre, tenha um filtro web já pelo próprio endpoint e o proxy fica encarregado só por blacklist. Então é uma combinação que funciona bem também, tá? A configuração inicial, nós falamos no vídeo anterior, por isso que eu não estou dando tanta ênfase, nós já fizemos a mesma configuração da blacklist. O que eu quero dar ênfase é no grupo ACL e em Target Categories. Isso que vai fazer a gente atender certa parte do escopo que foi definido com o cliente desta rede. O cliente dessa rede pediu que nós bloqueássemos pornografia e rede social e deixássemos liberados o LinkedIn. Então nós vamos fazer isso. Aqui eu vou acionar a lista Porn e SocialNet, vou colocar como deny. A princípio eu vou deixar as outras sem configuração e aí no vídeo final eu vou bater as configurações do que foi definido em escopo, porque eu tenho que me guiar sempre pelo escopo do projeto e se for necessário vir aqui bloquear mais alguma coisa, nós faremos. Eu coloquei dentro de uma série default, resumidamente dentro de um /16, mas eu poderia ter declarado as redes individualmente ali. O log, marcar o log na ACL é extremamente importante, senão eu não tenho as ações no real time do Squid que são geradas a partir dessa CL. E aqui em Target Categories eu vou criar uma categoria específica para poder liberar o domínio do LinkedIn como o cliente pediu no escopo. Ele quer que bloqueie a rede social, mas ele quer que o LinkedIn permaneça liberado. Então eu vou fazer uma categoria especial para isso, vou colocar o domínio lá dentro, vou voltar na ACL padrão que eu criei e vou colocar aqui como whitelist. Tudo que está como whitelist tem precedência sobre as outras configurações, então vamos dizer que ela é processada primeiro, então aqui eu consigo liberar mesmo que isso esteja sendo bloqueado dentro de uma outra categoria que eu marquei como deny, por exemplo. Aqui eu tenho as configurações, basicamente eu não vou colocar o Clean Advertisement porque eu já estou fazendo o tratamento de propaganda pelo PF Blocker. Vou salvar, vou aplicar e agora eu já tenho as configurações iniciais de WPAD, proxy e filtro por blacklist funcionais. Veja que eu não fiz nenhuma configuração de proxy e eu já tenho aqui as primeiras capturas aqui. O PFSense já conseguiu interagir com o proxy, com as configurações dos navegadores que estão procurando as configurações de forma automática. E agora eu vou fazer os testes de efetividade da configuração da blacklist. Então eu consigo acessar aqui os sites normalmente, consigo acessar o Globo e na sequência eu vou tentar acessar algum site que esteja dentro das blacklists. Vou fazer isso com o SocialNet, que é tranquilo, e vou tentar acessar o Twitter, por exemplo, que é uma rede social. E você vai ver que eu não consigo acessar. Fernando, não tem a página de erro. Não tem, lembra-se, porque nós não temos interceptação SSL para colocar uma página de erro aqui dentro. Então, eu consegui acessar normalmente. Veja que o bloqueio foi feito, já caiu ali na blacklist SocialNet, que está marcada como deny, resolveu o nome do host que tentou acessar. E agora eu vou tentar acessar o LinkedIn, que está dentro também da SocialNet, porém nós colocamos dentro de uma categoria específica que nós criamos e colocamos como whitelist. Veja que eu consigo acessar o LinkedIn mesmo ele fazendo parte da lista SocialNet, porque o whitelist tem precedência sobre as outras configurações. Lembre-se disso, então é importante que você lembre disso. Agora eu vou fazer a configuração aqui da rede wireless, mostrar para vocês algumas coisas importantes, tá? Como que da rede LAN eu consigo acessar o dispositivo wireless para poder fazer o gerenciamento dele, por exemplo. Isso é uma coisa importante. Então, dentro da mesma rede, da rede 192.168.3.0 alguma coisa, eu consigo acessar porque é camada 2. Mas para fazer a configuração de outra rede, eu preciso declarar a rota no dispositivo, porque ele não sabe, ele vai receber a requisição, mas ele não sabe como voltar com a requisição. Então você precisa declarar a rota para que você consiga acessar e fazer a gerência desse dispositivo por outra rede, tá? A ideia não é trabalhar com AP Home na rede corporativa, você usar um wireless corporativo,
mas aqui é só para demonstrar. Veja que eu tenho uma regra na origem permitindo, e não tenho nenhuma regra, tenho só uma regra de reject aqui relacionada ao PF Blocker na rede wireless. Por quê? Porque quando você não está trabalhando com floating, eu vou fazer um vídeo só falando sobre float ainda, você libera tudo na origem, não no destino. Tá? Então é isso que você tem que entender, é bem facilitado, eu acho, que trabalhar desta maneira, tá? Mas você tem como alterar o comportamento em float, e a ideia é falar sobre isso em um vídeo específico aí sobre float. Não vou abordar o tema hoje, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vou fazer uma regra permitindo o acesso para a rede wireless para eu poder fazer alguns testes. Isso daqui é só para gerar um teste e testar a efetividade do WPAD na rede wireless nos dispositivos móveis. Eu não tenho um dispositivo Android, mas eu vou fazer os testes no meu iPhone, falando sobre as configurações do dispositivo wireless que vai servir o wireless nessa rede, tá? É um AP Home, não recomendo usar isso daqui em escritório ou em empresa, mas tem muita gente que usa. Então, se você precisar usar algum dia por algum motivo, saiba que você tem que declarar uma rota falando que para ir para a rede 2 ele tem que sair pelo gateway, senão ele não funciona, tá? E você só vai conseguir acessar esse dispositivo a partir da própria rede, da rede 192.168.3 alguma coisa, tá? E aqui eu vou ter as configurações wireless 2.4 e 5 GHz, eu vou abordar aqui 2.4, que é a rede que eu vou usar para fazer os testes iniciais. Eu fiz uma rede aqui simples, tá? Então eu tenho aqui um SSID, não configurei esse SSID, acabou passando, mas a gente, se for o caso, repassa isso no último vídeo, né? A gente vai repassar o escopo. Aqui eu tenho o meu iPhone, então qual que é a ideia? A ideia é mostrar, te desmistificar um pouquinho esse negócio de que não funciona em dispositivo móvel WPAD, que é difícil para o usuário configurar, por exemplo. Então aqui eu estou acessando a rede wireless, aqui que entregue por esse access point na rede wireless, e coloquei um password e estou acessando a rede. Quando eu acessar a rede do iPhone, por exemplo, eu vou voltar aqui em Configure Proxy e vou marcar como automático, não precisa nem colocar a URL. Pronto, tá feito, tá configurado. Sinceramente, eu não vejo tanta dificuldade. O pessoal prefere usar, por exemplo, o Splice All, mas eu acho que a configuração de WPAD funciona muito bem. Então eu vou testar a efetividade agora da Blacklist. Veja que eu já consegui acessar o globo. Vou mostrar isso no relatório do Squid. E aqui eu estou tentando acessar o Twitter, por exemplo. Veja que o Twitter eu não consigo acessar da rede móvel, conseguindo a configuração de proxy por WPAD. Que mesma coisa, tentei o Twitter sem o mobile, ele redirecionou, mas não acessou, resolveu o nome, mas não acessou. Então, se eu tentar acessar alguma coisa dentro dessa rede wireless que seja possível acessar, que esteja liberada, por exemplo, o LinkedIn, que nós bloqueamos, que nós liberamos ele numa categoria específica que nós fizemos o whitelist. É possível acessar o LinkedIn sem problemas. Então, eu não vejo tanta necessidade assim. Ah, mas para o usuário tudo é difícil, eu concordo. Mas é aquilo, você precisa entender que facilidade e segurança não são coisas que costumam andar junto. Então, eu ainda prefiro esse modo, o WPAD, do que o Splice All, por exemplo, porque eu acho que o esforço administrativo para manter vai ser menor. Veja aqui que ele bloqueou aqui, resolveu o nome do iPhone, colocando o sufixo DNS depois. Então, ficou excelente. Ficou simples, vocês viram como é simples. No Android funciona da mesma maneira. Vai conectar no Android, vai conectar ele na rede wireless, depois eu vou voltar na rede e marcar proxy como automático. Acabou. Está funcional também, tá? Então aqui eu tenho de forma efetiva o WPAD configurado, com o Squid, com o Squid Guard, com o Blacklist, tudo funcionando certinho. E agora nós vamos aqui para a parte de relatório, que é uma parte também que o pessoal reclama bastante. Eu também reclamo, porque eu acho que deveria ter, melhorar um pouquinho essa parte de relatório. Mas é como eu disse, você pode mandar os logs disso daqui para um Greylog da vida, ou um Elasticsearch, e gerar tudo isso daí lá. Mas ainda assim eu gosto bastante, tá? O pessoal prefere outras ferramentas aí de repositório de terceiro. Eu acho que o LightSquid pode não ser bonito, mas eu acho que para o que ele se propõe a fazer, ele entrega tranquilamente, tá? Então é bem tranquilo. Antes de configurar, veja as instruções. Então, o que as instruções falam? Que você tem que habilitar os logs, que se você não estiver usando o modo transparente, você precisa selecionar a interface loopback nas configurações do Squid. Você precisa fazer as configurações
de template settings aqui, como eu estou fazendo, e depois fazer o parse do log do Squid para ele poder gerar o relatório. E aí você seleciona aqui o modo que você vai resolver. Eu quero que ele resolva o nome do cliente interno. Para isso tem uma configuraçãozinha no resolver que você precisa fazer. Vou salvar, depois vou voltar na configuração e vou fazer um refresh full, porque aqui é a primeira vez que eu estou mandando ele fazer a análise, né, o parse dos logs do Squid para poder gerar esses reports. E agora eu vou acessar aqui o Light Squid via browser, vou configurar aqui, entrar com login e senha e veja que eu tenho os relatórios. É bem simplesinho, é simples, mas é funcional. Consigo resolver nome, consigo saber que cliente que foi, consigo saber o que ele acessou, consigo gerar um PDF desses relatórios e enviar para a chefia ou para a diretoria, se assim for necessário. Já tive casos de precisar fazer isso. Ele não gera aqueles relatórios com gráfico, com tudo, mas você consegue imprimir para PDF, por exemplo, e gerar um PDF disso aqui e ter como uma prova, gerar e mandar para algum superior que solicite esse tipo de relatório, tá? E aqui você tem tudo. Fernando, geralmente aqui aparece muito IP e não aparece o nome de domínio. Eu vou falar disso mais adiante, mas basicamente o modo Splice All tem um problema ali para resolver nome de DNS de serviços que trabalham com CDN. Então por isso que você vê bastante IP ali, e eu vou tentar falar sobre algumas técnicas para você poder melhorar isso, mesmo usando o modo Splice All. E aqui o PDF, acessando aqui o PDF que eu gerei, eu acho que não fica tão ruim como alguns dizem, mas não fica tão bom talvez como deveria. Mas acreditando que a solução é open source, eu acho que nenhuma no mercado oferece o que o pfSense oferece para os usuários de forma gratuita. Então aqui eu tenho os dois dispositivos que acessaram sites por esse proxy, tem os relatórios. Então a configuração ela está feita e está pronta. Você já pode pôr o cliente para usar aqui sem maiores problemas. O que você tem que fazer aqui? Você tem que colocar DHCP Registration. Para quê? Para que quando o cliente peça um IP no DHCP, ele registre o nome no DNS Resolver e aí você consiga resolver o nome dele lá no Light Squid e ter tudo bonitinho por nome, tanto o site quanto o nome do usuário do cliente aqui, o dispositivo móvel e no caso o desktop que tentou acessar. Fernando, preciso melhorar aqui porque está caindo muito IP aqui nesse relatório, o relatório está ficando meio poluído. Mesma coisa, o modo Splice All, ele tem essa particularidade, não vou dizer problema, vou dizer essa particularidade, e me parece aí que na próxima versão do Squid que vai vir com o pfSense, isso daí vai estar bem melhor. Essa configuração, principalmente alguns erros que costumam aparecer. Então o que você tem que fazer? Basicamente, algo para melhorar, tá pessoal? Não vai resolver, mas vai melhorar, é colocar o DNS para resolver aqui pelo próprio Squid, sendo o mesmo DNS que você entrega para as estações. Se for um DNS diferente, você vai ter alguns problemas, principalmente na parte de relatório, vai aparecer muito IP, e quando você não resolve o nome, você não consegue ver a lista, você não consegue bloquear o site. Então, você precisa ter atenção com esse tipo de configuração, e como eu disse, é uma configuração que é boa, que facilita bastante para o usuário, mas gera um esforço administrativo enorme para o administrador de rede ou administrador do Firewall. Aqui tem um exemplo de arquivo .pac. Eu vou deixar o exemplo de configuração do arquivo que eu fiz na descrição do vídeo, porque eu coloquei alguns ifs, porque eu quero que as redes usem o proxy pela própria interface que elas têm acesso ao Firewall, por exemplo. Então eu quero que a rede 192.168.2 acesse o proxy pelo IP 192.168.2.1 e não pelo proxy na outra rede, tá? Então, basicamente, eu quero que a rede LAN acesse o proxy no IP 192.168.2.1. Eu quero que a rede servidores acesse pelo final 1 e a rede wireless acesse pelo final 3.1. Então, cada um acessando ali pela sua rede, tendo acesso às outras redes, só o que é realmente necessário. Então, aqui ainda fazendo algumas demonstrações aqui já na parte final do vídeo. Veja que eu consigo filtrar a parte de pornografia com o PF Blocker, que foi o que nós apresentamos no terceiro vídeo, e isso funcionando aí em paralelo com o Squid. Então você consegue ter um conjunto aí
de utilidades bem bacana para poder proteger a sua rede, os seus usuários e os seus bens digitais, e melhor ainda se você fizer isso em conjunto com o endpoint para bloquear as extensões e fizer uma filtragem aí básica de vírus web. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.